Bom, muito bom dia. É um prazer estar aqui com duas pessoas tão interessantes, o Aboud Said e a Patrícia. O Aboud, não sei se todo mundo sabe, ele é o cara mais esperto do Facebook, que é o título do livro que ele está lançando aqui no Brasil pela 34. Esse livro já foi traduzido para o inglês, para o dinamarquês, está sendo traduzido para o italiano, para o francês. É um grande sucesso que partiu, como o título diz, do Facebook, que ele tem desde 2009. Portanto, antes da Revolução Síria, que começou em 2011. A gente vai conversar com ele sobre essa experiência de contar o dia a dia dele em Alepo, que é uma cidade especialmente maltratada pelas forças do Bashar al-Assad, e a Patrícia Campos Mello, que está escrevendo um livro muito especial chamado Lua de Mel em Kobani, que ela conta de um casal extremamente corajoso que resiste na Síria a despeito de todos os perigos que o cercam. Ela também, desde o ano passado, ela vem cobrindo regiões em conflito e especialmente tratando da questão dos refugiados. Então, eu vou começar perguntando para você. Não, primeiro eu vou pedir mais uma salva de palmas para a Aboud e para a Patrícia. Então, eu vou começar perguntando para a Patrícia, como que você começou, faz mais ou menos um ano, você começou a pesquisar e ir atrás dessa questão dos refugiados. Você já foi para o Iraque, para a Síria, para o Irã, se eu não me engano, também. Turquia. Para a Turquia também. E você, uma das coisas que te motivaram desde o início, se eu não me engano, foi a morte muito marcante do Alan Kurdi, aquele garotinho cuja foto chocou o mundo. Você conheceu a família, você quer contar um pouco mais sobre isso? Claro. Essa série de reportagens sobre o tema dos refugiados começou, na verdade, em fevereiro de 2015, quando eu fui para o Iraque fazer reportagens sobre as mulheres Yazidi, que é uma minoria religiosa que está sendo perseguida pelo Estado Islâmico, e mais de 2.000 mulheres viraram escravas sexuais. Então, eu fui fazer essa reportagem e fiz várias reportagens lá no Iraque, inclusive sobre a luta contra o Estado Islâmico. E depois, alguns meses depois, teve a foto do menininho, Alan Kurdi, que chocou o mundo, né? Houve uma discussão muito intensa, inclusive na mídia, assim, se a gente deveria ou não deveria mostrar aquela foto, se era sensacionalista ou não mostrar a foto de um bebê afogado. Fato, assim, eu pessoalmente acho que sim, é sensacionalista, mas sim foi um jeito de as pessoas finalmente prestarem atenção para isso. Antes do Alan Kurdi, houve trocentos Alan Kurdis que morreram afogados da mesma maneira, só que ninguém estava prestando atenção. Porque era assim, mais uma pessoa morta na guerra da Síria, ou decorrência da guerra da Síria. E eu olhando aquela foto, eu fiquei pensando, o que leva uma família a ficar tão desesperada a ponto de colocar o seu filhinho de 2 anos, mais o de 4, dentro de um bote com um salva-vidas que muitas vezes era até falsificado, para fugir? E foi isso que me motivou a ir para a Síria. Então, eu fui... foram 3 viagens no total, Síria, Iraque e Turquia. E nessas viagens, em uma das viagens, eu conheci a família do Alan Kurdi, os avós dele. E foi muito impressionante assim, o encontro com eles. Eles moram em Kobani. Kobani é uma cidade que sofreu um cerco. Durante 4 meses, destruíram 70% da cidade. O que o Estado Islâmico não destruiu, os Estados Unidos destruíram, tentando ali tirar o Estado Islâmico. E eles me receberam na casa deles, onde moravam os menininhos, onde morava a família. O pai era barbeiro, né? E aí eles mostraram, olha, aqui era a barbearia. Onde era a barbearia, tinham jogado um morteiro, não tinha nada. Sentaram, mostraram quartos, os brinquedos das crianças. E no final, o avô, né? Ele começou a me contar o seguinte, ele falou assim, olha, eu tô aqui em Kobani, eu já escapei 3 vezes da morte. Uma vez eu estava no mercado e estourou um homem-bomba. Outra vez foram estilhaços de uma bomba. Mas eu tô aqui vivo.
os meus netos, a minha filha, morreram tentando. A gente não tem saída. Então, esse tipo de coisa que me motivou a entender o que eles estão passando. Abud, a gente estava conversando ontem, e aí a gente perguntou como estava a sua vida na Europa e tal, e você falou uma coisa engraçada. Queria que você repetisse e me contasse para a gente como era a sua vida em Alepo. Como que era a sua casa, como que era conviver com seus irmãos, com a sua mãe, com seus vizinhos. Alô? Bom dia. Eu sou muito feliz de estar aqui hoje participando com vocês, mas não estou muito feliz pela apresentação. A Síria, a guerra, o exército islâmico e outras coisas mais. Eu sou muito bem menor do que esses assuntos complexos. Eu nem estou falando em nome da Síria, do regime, ou eu também não estou preocupado e nem estou chorando noite e dia. Eu estou vivendo normalmente, vou, volto, como, almoço, dou risada. Uma vez a gente escreveu e fez um livro e agora estão me levando e me trazendo a Síria, o exército islâmico, a guerra na Síria. Toda vez eu tenho que falar a respeito da Síria, da situação política na Síria, e não é o que eu gosto. Em especial que eu não gosto de participar com pessoas preparadas e muito cultas. São coisas pequenas e despesas, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu escrevi um livro a respeito de literatura. Esses jornalistas, o pessoal da cultura só fala dos refugiados da guerra, e esse assunto não me interessa. Eu estou feliz assim, estou feliz por estar aqui. É o serviço 5 estrelas. Eles me levam para almoçar, me trazem para jantar, estão me tratando super bem. Ontem fiz uma sauna por 3 horas, tomando uma taça de vinho. Eu estou muito feliz que eu estou aqui no Brasil, mas, por favor, eu sou sírio, eu gosto do meu país, eu tenho uma ideologia normal, mas eu quero viver minha vida. Eu não tenho nada a ver com a política da Síria, com o que está acontecendo na Síria. A história toda, resumindo, eu abri uma conta pelo Facebook e comecei a escrever meus diários, meu dia a dia. Não programei ser escritor e vim para o Brasil. E nem estou sabendo que ia começar uma guerra e eu virar famoso e passar a falar a respeito da Síria. وبكتب يومياتي بشكل عفوي وطبيعي يعني وقالوا لي بعدين المثقفين انه هذا اسمه ادب وانت كاتب ولازم تستمر. E aí o pessoal mais preparado me explicou que isso é literatura e você tem que expor. انا حبيت القصه. Aí então gostei da história. بكتب بوستات بيجيني لايكات. Escrevi alguns posts, eu recebo alguns likes, as pessoas começam a conversar comigo, os jornalistas começam a me mandar perguntas: por que você é mais interessante, mais esperto do Facebook? E eu adoro isso e vou respondendo. Depois traduziram o meu livro na Alemanha e uma moça me mandou uma carta, queria imprimir e traduzir teu livro na Alemanha. Eu falei, por que não? وطبع كتاب بألمانيا وأنا بعدني بسوريا يعني أنا عايش مع 8 أخوة. O livro foi impresso na Alemanha, eu continuava na Síria, eu sou funileiro, tenho 8 irmãos. Nem meus pais, nem meus irmãos sabem que eu sou escritor, que eu sou famoso, mas quando eu consulto meu computador eu vejo que eu tenho uma vida muito interessante, muito importante, e tenho livros traduzidos na Alemanha, traduzidos para o espanhol e para o inglês, e eu continuo mesmo sentado em frente ao meu computador.
يعني ماني بهالقصة قصة não الكتابة tenho nada a والأدب ver, يعني ما كثير não يعني é, مني صغير não é مثلا meu بقعد forte, بقرا أو não tenho esse بكتب hábito والله de ما لي desde علاقة pequeno بالموضوع. de escrever ou de ler. Eu sou uma pessoa simples, nunca tive esses hábitos. المهم صرت كاتب O يعني importante é que eu بالنهاية جيت virei على ألمانيا escritor, بعثوني vim دعوة para a لأقرأ Alemanha, كتابي me convidaram para ler meu livro, eu fui para a Alemanha. وصار لي 3-4 سنين E والله faz 3, 4 anos رايح على que eu اسبانيا vou para a وراجع من Espanha, اسبانيا volto على da فيينا Espanha ومن para فيينا Viena, de Viena للنمسا eu vou para a Suécia, سويسرا لايطاليا da ولا Suíça para a فرنسا وعم Itália, para a بشرح للعالم França, e يا estou اخي انا ما explicando para انشغلت as فيه لا pessoas, e الكتابه eu explico para ولا eles, juro, eu não sou escritor, ولا na سوريا ولا minha الحرب vida, يعني nem انا a هيك الامور guerra, صارت nem معي a بالصدفه حلوا política. على السمايه Isso خلوني احكي aconteceu عن por mim, me يومياتي deixam em paz, isso aconteceu sem querer, eu falo do meu dia a dia, não tem nada a ver com a política. وما يفهموا يعني يرجعوا E يشكوا ninguém لي سوريا entende, بالنص todo mundo من اول ما começava a وصلت pôr de البرازيل novo من no قبل ما assunto اجي a على Síria. البرازيل Antes de ب20 chegar aqui no يوم Brasil, قالوا 20 انا dias كاتب antes, eu já صرت avisei, eu كاتب sou وامرنا لله رضينا escritor, بهالشيء virei escritor e estou na mão de Deus. انه ما دخلني لا Não تسالني عن tenho nada سوريا a ver والحرب com os ها assuntos da ما Síria يفهموا e هدول com a الصحفيين política da Síria, a guerra da خلص Síria. E os jornalistas não entendiam. Não adianta me perguntar sobre isso. الا سوريا والحرب E só se pergunta sobre a Síria e a guerra da Síria. يعني والله ما عندي شيء احكي E عن juro الحرب que eu não tenho اسالني nada يا a اخي falar. Me perguntem اشياء اخرى outras coisas. O que eu comentei que a gente... Queria agregar uma coisa que eu achei muito interessante que o Abud estava falando, inclusive a gente estava juntos, nós 4, a mulher dele, ontem na sauna, que foi muito divertido. Não é minha senhora, é uma amiga minha, é minha esposa, eu sou solteiro. Desculpa. عفوا. بدك يعني ما خطر ببالك تقولي تحكي عن حبيبتي الا بهاللحظه وانا só agora que inventou de falar que todo mundo está me olhando e falar da minha namorada, e falar da minha esposa na frente de todo mundo. Só agora que tive essa ideia, eu sou solteiro. Por favor, traduzam isso, eu sou solteiro. Bom, feita a correção, então. Eu acho interessante o que ele estava falando, que é isso, né? Assim, esse casal com quem eu estou conversando, essa coisa de que a guerra não os define, né? Ele é uma pessoa normal, que teve a vida dele. Por exemplo, quando eu conheci esse casal, que ficaram meus amigos, né? Uma das primeiras coisas, quando eles foram me buscar ali na fronteira da Síria com o Iraque, a menina, né, que chama Kaushan, e o marido dela, ela tinha um gatinho no colo. E aí ela começou depois a gente ficou amiga, ela começou a me contar que ela queria ter filho, mas não estava conseguindo, e tinha a guerra, e como eles sempre iam ali escrever, ela estava pensando. Aí, depois, uns meses depois, a gente estava conversando, ela falou assim, olha, quando você vier aqui, que eu ia voltar lá, você pode me trazer aquele anticoncepcional de gato? Eu falei, anticoncepcional de gato. Eu fui até googlar, né? Falei, não sei o que é isso, né? Fui falar com o veterinário. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque a Lisa, que é a gatinha, ela está muito, muito nervosa. E às vezes eu não deixo ela em casa, e a gente precisa ir nos lugares onde, tipo, a gente está perto do fronte. E ela mia muito. Então, assim, sabe, tem preocupações básicas, assim. Então, que você não pensa, né? Essas pequenas coisas da vida, que a vida não é a vida, né? Não é, a guerra não define. Não sei se o Abud concorda com isso. Quer responder, Abud? Yes. Claro. If you sorry. Tfadal. يعني إذا أنت شايفة قيمة Se você vê as coisas de valor no que eu escrevo, isso me deixa muito feliz, é verdade. Isso aí tem valor sim, pode ser nos pequenos detalhes do dia a dia, nas coisas que acontecem, mas o mais importante não é tão sério. A vida é isso, é simples, é bonita. Para que a gente quer valorizar coisas que não precisam ser valorizadas? Esses pequenos detalhes eu não escrevi para levar uma mensagem importante. Isso aí eu fui curtindo, escrevendo. E no final,
Eu e a dor, e a seriedade, os princípios, todos estão nos detalhes, no dia a dia, nas coisas simples do nosso dia a dia. Se você está vendo assim, eu não vejo que coisas que expor minha vida, falar sobre a guerra. Ok, aconteceu uma guerra, está acontecendo uma guerra. Mas essa guerra são do dia a dia, acontece. Não sei por que querem levar isso muito a sério. Esse não é um assunto sério. Tudo que eu escrevi foi para brincar, para me divertir. Não tem outro valor para isso. Eu queria contar uma história para vocês. Minha família nem eu pegamos a história da literatura e Deus escreveu um livro a sério. Minha família não sabe que eu escrevo. E eu tenho uma história que eu quero contar para vocês depois que o Daniel fizer a leitura. A respeito do primeiro jornalista que me visitou em casa. São os mesmos detalhes que a querida Patrícia comentou, são detalhes do dia a dia, das dificuldades do dia a dia. Eu falo para vocês, vou contar essa história depois. Então, o Abud me pediu que lesse uns trechos do livro dele. Então, vocês terem um pouco a ideia, quem não leu ainda, recomendo muito, porque é super divertido e interessante. E é legal porque tem a data e quantas pessoas curtiram também. 30 de dezembro de 2011, às 12h08. Escreverei tudo o que me vier à cabeça, no vazio, que fez de mim um poeta fictício. 34 pessoas curtiram. Deixa eu ver aqui. 4 de março de 2012, às 20h03. Sugiro ao Facebook que troque a frase: no que você está pensando? Quem te disse que nós escrevemos o que pensamos? O que pensamos não pode ser escrito aqui. O que pensamos, Facebook, seu burro, é escrito e enterrado. Nem o sol pode ler o que pensamos. Escrevemos o que pensamos no escuro, no Google, e apagamos antes de desligar o aparelho. O que você está pensando? Ao invés dessa frase, sugiro que coloquem palavras como grasne, intrigue, distorça fatos, faça bullying, teorize do seu sofá, venda patriotices, filosofe, etc. Peraí. 143 pessoas curtiram. 29 de março de 2012, às 14h20. Vamos nos revelar, vamos escrever aquilo que tentamos esconder, aquilo que tememos. Escrevam o que temem por baixo dessas belas roupas limpas. Escrevam sobre suas meias dentro dos sapatos reluzentes. Escrevam suas mensagens recebidas e enviadas. Minha senhora, conte-nos sobre a última briga com seu marido. Conte-nos, irmão, como seu filho pequeno aprendeu a xingar o ditador em casa. Escrevam como e quando foi a última vez que vocês mijaram num muro. Escrevam tudo, e eu lhes contarei como tento ensinar minha mãe a fumar. E como rezei sem fazer as abluções, mexendo os lábios, fingindo ler a sura Al-Fatiha na casa do meu vizinho salafita, que me convidou para jantar. Eu só disse amém em voz alta e com toda a confiança. Que este espaço seja como estar diante de Deus no dia do julgamento. Sem negação, sem perdão ou penitência, sem adiamento nem remorso. 149 curtiram. 29 de março de 2012, a 1h38. Eu passo a maior parte do meu tempo com o rugido das máquinas, os golpes de marreta e o frio do metal. Minhas roupas estão rasgadas e manchadas de graxa e óleo. Minhas mãos estão tão calejadas que são puro osso. Não servem nem para tocar o ombro de uma cigana que mendiga por água,
nem para dar de comer aos cães. Eu devia escrever sobre o fascínio do parafuso, sobre o espanar da porca. Eu poderia escrever um romance que falasse sobre os orifícios, sobre o tratamento da dureza. Eu poderia descrever a bestialidade do parafuso ao penetrar a porca, bem como vender minha camisa a colecionadores de arte abstrata. 151 curtiram. Abud, sua mãe aprendeu a fumar? Aprendeu a fumar. E passou a lamentar o tempo que ela passou ao lado do meu pai sem fumar. E me diz uma coisa, você está vivendo na Alemanha, em Berlim agora, e no almoço você disse, eu perguntei como estava a sua vida lá, e você falou, boring. Que você preferia a vida na Síria. E aí você disse um monte de motivos por que você preferia tal. Você pode repetir agora para a gente? Na Alemanha eu sou muito livre, eu tenho toda a liberdade. São bonitos os alemães, loiros. Mas não tem cultura, trabalham como todo dia como certo e errado, como matemática, tratam todos os assuntos assim. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo na Alemanha. Nela eu vou expressar para vocês as regras da sociedade, como eles são disciplinados entre eles. Vocês preferem que eu fale inglês? Yeah, it's okay. There is translator, so no problem, yeah? One time I have problem in my arm. I have accident. And uma vez eu tive um acidente I go to eu fisioterapia. Fui para um fisioterapeuta. Because I have nerve cut in my arm, porque eu tive um problema com um nervo no meu braço. Eu fui então para o fisioterapeuta toda semana, 3 vezes por semana, para fazer uma massagem especial de fisioterapia. Lá tinha uma mulher que trabalhava. No consultório do fisioterapeuta. Eu ia então lá 3 vezes por semana. Era a mesma fisioterapeuta, a mesma pessoa que fazia essa massagem especial no meu braço. Care about me. And we start to talk. I like her. A gente estava então conversando. Because eu gostava dela, porque 3 vezes por semana ela estava lá cuidando de mim e a gente ficou amigo. And I start to talk with her private things. E eu comecei a falar com ela sobre coisas privadas. And she talk also with me. E ela também estava conversando comigo, dizendo, por que você está atrasado, o que aconteceu? Sabe, brincava comigo. And after that, when she start to depois disso, quando ela começou a massagear meu braço, eu olhava para os olhos dela e eu dizia para ela, que bom, essa sensação é boa, gostosa. E ela sabia que eu estava começando a, meio que a gostar dela, não era só a relação entre, uma pessoa que está doente e um médico, ou um cuidador, um profissional de saúde. E ela também começou a gostar, ela fazia massagem assim, depois ela fazia assado, com um pouco mais de força.
I start when I go, I kiss her here and eu, here. na saída, dava 2 beijinhos. And we hug each other when e um abraço. I finish the time. Depois da sessão. And after that, I start say to her, I like you. Depois de um tempo, eu falei para ela, eu gosto de você, e ela falou, também gosto de você. And I invite her to drink e eu então out. convidei ela para sair comigo, para, sabe, tomar um drink. She said to me, no, e ela falou, não, não posso. I said to her, but what the eu falei, mas por quê? Qual o problema? Sabe, a gente, sabe, dá tão certo, tem essa massagem, a gente tá batendo papo na massagem, qual o problema? She said to me that, e ela falou, you are customer. Você é um cliente. No, não pode. I cannot eu não posso sair com o cliente. Only here. Só aqui. So, this is the Germany system, e esse é o sistema alemão, o sistema europeu. Quer dizer, não há, sabe, é tudo ali, sabe, nessas caixinhas, tem essa regra, é a regra. And all this feeling and sabe, toda essa, sabe, a sensação, a massagem, o fato de que ela gosta de mim, eu gosto dela, que se dane, nada disso importa. A regra é a regra e acabou. And here in Brazil, e aqui really, no Brasil, rules, não tem regra, né? Só sentimento, só tem emoção, só tem sentimento, a regra é que se dane. Patrícia, já que a gente está falando de relacionamentos, ou de tentativas de relacionamento, queria que você contasse, então, como que foi conhecer esse casal, contasse da história deles, que é uma história impressionante. Esse casal que fez a lua de mel em Kobani. Bom, eu queria começar dizendo que a minha experiência, obviamente, é muito diferente. Eu como outros jornalistas, a gente entra e sai, né? Pessoas que nem o Aboud, que estão lá vivendo, hoje ele está na Alemanha, que tem a real experiência. Tendo dito isso, foi uma sorte e uma coisa que eu achei que é parecido com a Aboud, que é essa coisa do senso de humor, apesar de tudo, né? Esse casal que eu encontrei, que foi super por acaso, eles têm essas preocupações, essa matéria que eu fui fazer, né, que foi no ano passado, foi isso. Eu queria entender como é que, de onde tinha saído Alan Kurdi, etc. E, por acaso, eu acabei conhecendo esse casal, que eles vieram me receber, né? E quando eles foram me pegar na fronteira, até, eles tinham um carro, assim, bem velho, porque na Síria não entra peça, né? Está muito difícil. Então, os carros que vão funcionando, eles pegam o motor que funciona, vão trocando ali, e o diesel que tem lá, como eles destruíram várias refinarias, é um diesel muito ruim, então só alguns motores funcionam, etc. Então eles foram me buscar, daí foi o cara chama Barzan, que é um cara, eles se conheceram pelo Facebook também, né? A história é sensacional, assim, os dois estavam refugiados, o Barzan morava na Turquia, a Raushan morava na Rússia. Aí eles começou um chaveco pelo Facebook, blá, blá, blá. Aí depois começaram a falar no Skype, aí a Raushan contava assim, não, daí a gente ficava horas no Skype, eu chegava, ela trabalhava, tinha arrumado um emprego no telemarketing em Moscou. Aí eles resolveram se encontrar, eles se encontraram pela primeira vez no aeroporto de Istambul, tipo, salão de desembarque, e foi uma mega paixão. Aí, bom, e ela estava na Rússia, ela morava na Rússia. Resolveram... E ambos são curdos, né? Os dois são curdos, são da parte curda da Síria, né? Ela é de Alepo, na verdade, não é parte curda, mas ela é curda, e ele é de Kobani. Que é o contrário do caso do ele Aboud. O Aboud é sunita e a não namorada dele é drusa, né? Enfim, mas continua. A sua não namorada. Bom, no caso, os dois são curdos sunitas, né? A Raushan e o Barzan. Bom, e daí ele pediu a mão dela para os pais dela por Skype, porque, inclusive, assim, tem essas impossibilidades. Os pais dela moram perto de Alepo, e o resto da família está perto de Kobani. No meio tem o Estado Islâmico, então ninguém cruza, né? E aí, bom, as coisas estavam mais tranquilas, assim, a gente quer voltar para a Síria, a gente não quer viver refugiado, a gente vai voltar para Kobani. E eles voltaram, no que eles estavam voltando, o Estado Islâmico invadiu a cidade. Então, por isso, e eles, em vez deles irem embora, eles falaram assim, não,
tinha muito pouco civil, a gente quer registrar tudo. E fizeram horas e horas de vídeo, mandaram para a Organização de Direitos Humanos, para tudo isso, para a CNN, e ficaram filmando tudo o que estava acontecendo. Mas, tendo dito isso, quando eles foram me buscar, naquele carro todo ferrado, ela com o gatinho no colo, aquela situação, né? E ele aqui, e tinha 2 metralhadoras, 2 Kalashnikov. E aí eu, sentada, batendo papo de um tempo assim, eu viro e falo assim, mas é metralhadora? Aí a menina vira e fala assim, mas ele não sabe atirar, né? Se precisar, eu que vou ter que atirar, porque eu aprendi direito na escola, ele não aprendeu nada. Então, assim, eles têm esse senso de humor, é uma coisa admirável, né? Assim, no meio da situação toda. Já que o Abud falou dos códigos, né, de conduta na Alemanha e na Síria e tal, como que é para você, sendo mulher, como que é cobrir essas regiões em conflito? Cada lugar tem seu código diferente. Como que é isso? Depende muito do lugar. Eu acho que, na verdade, a gente tem uma vantagem enorme. Como mulher, eu tenho acesso a 50% da população que os homens não têm. Em vários desses lugares, por exemplo, sei lá, fazer uma matéria um tempo atrás sobre estupros na Índia, depois aquele caso da menina que sofreu estupro coletivo. E eu entrevistei várias mulheres que foram estupradas. Nenhuma mulher vai falar isso. Ou com as mulheres Yazidi no Iraque, também, elas estão falando de terem sido escravas sexuais. Esse tipo de coisa, você não vai falar com o homem, né? Então, precisa ser eu e uma tradutora mulher. Então, nesse sentido, eu acho que ajuda muito. Não vejo como um empecilho de jeito nenhum. Por outro lado, tem lugares muito complicados. Sei lá, eu lembro uma vez no Afeganistão que eu estava chegando num lugar e tinha uma reunião ali de líderes tribais, né? E eu estava indo eram todos homens e eu mulher, né? E aí veio um senhor lá, que era um líder tribal, e ele foi cumprimentando todo mundo assim, chegou em mim, ele pulou. Tipo, eu era um vácuo, sabe assim, uma não pessoa. Porque eu não era nem mulher, né? Porque eu era uma estrangeira, eu era um ET ali, uma mulher estrangeira. Então, assim, óbvio, limita a movimentação, etc., mas eu acho que mais ajuda do que atrapalha. Legal, bom. E... Abud, antes de você responder, vou te fazer um pedido. Para a gente é muito mais interessante ouvir você em árabe, porque a gente nunca ouve árabe aqui. Ok. Uma coisa que eu estou curioso, você continua com o seu Facebook, né? Você continua com essas regras que você colocou aqui no seu livro, que eu vou ler aqui de novo, tá? Se você receber um pedido de amizade meu, por favor, recuse. Não leio o que os outros escrevem. Não curto ninguém e a última coisa que me importa é se você me curtiu ou não. Se vier como esmola, não quero mesmo. Eu escrevo, posto, tiro a navalha do bolso e digo ao leitor, curte aí ou vai ver só. Não comento na página de ninguém. Não entro em nenhum grupo, mesmo que seja o paraíso. Não escrevo happy birthday no mural de ninguém. Só me comunico com os outros em assuntos que me dizem respeito ou chamam a minha atenção. Não bato papo com homens, o que não significa que o faça com qualquer mulher ou garota. Não ligo para horóscopo ou outras mirabolâncias facebookianas. Não vou a eventos, não ligo para quem se chateia. Não respondo a perguntas e enquetes, não aceito críticas, por mais simpáticas que sejam. Só abro a minha página e me glorifico. Afinal, eu sou o cara mais esperto do Facebook, gostem ou não. Continua sendo assim? Às vezes sou assim ainda, continuo sendo, mas progredi muito. Isso agora, não me falaram que eu sou autor, o pessoal preparado falou que eu sou autor, agora acreditei, estou me desenvolvendo e progredindo cada vez mais. Levei isso a sério. Mas eu gosto de falar e escrever pelo Facebook dessa maneira para me distrair, eu acho legal. E não tem ninguém para te criticar e dizer eu sou chefe da redação, isso eu gostei, aprovei, não aprovei.
ou o chefe da redação vai publicar ou não publica. Eu escrevo o que eu quiser e num aperto de mão já está tudo publicado. Depois eu publico o meu dia a dia, escrevo, tenho 15 mil seguidores. Não sobraram 15 mil leitores para um jornal. No mundo, eu tenho mais seguidores do que os leitores de jornais convencionais no mundo. Então, eu gosto disso, eu incentivo isso, porque é muito livre. Pode ser que realmente eu seja um grande autor e eu não estou a par disso, não estou sabendo, eu tenho que continuar como isso. Por que não? Eu quero só contar para vocês e confessar que tudo que está acontecendo, eu estou adorando o serviço 5 estrelas, mas eu não estava pensando nisso. Quando eu estava na Síria e morava na Síria, foi traduzido o meu livro para espanhol e para inglês e eu continuava morando na Síria, trabalhando no meu serviço com meus 8 irmãos. Tendo 8 irmãos. Ia com eles para obras e voltava. E eles nem sabiam que eu era escritor, que eu estou escrevendo, eu tenho 15 mil seguidores, e tenho livros traduzidos, eles nem sabiam disso. Sabem que eu abro o computador e passo a noite sentado em frente a ele. Consegui fazer uma vida imaginária no Facebook, mas no final isso é uma forma de literatura, ao que parece. E eu continuo escrevendo o dia a dia na Alemanha, no Brasil, onde eu vou, eu estou escrevendo meu dia a dia, meu cotidiano. Isso não é um emprego, mas eu gosto. Você está escrevendo também para publicações, a Vice, também um jornal, você está escrevendo coluna, é isso? Como jornalista? Sim, tenho uma publicação, tenho uma coluna em duas revistas semanais. Toda semana eu escrevo um pequeno artigo. E sobre o que você escreve? Qualquer assunto. Por exemplo, eu escrevi uma vez sobre os intelectuais, as ONGs, as organizações não governamentais, e quantas pessoas estão doentes, as máfias. Eu escrevo a minha experiência. Quando eu estive num clube de prostituição, não tenho controle nenhum. Não escrevo política, não escrevo análises profundas políticas, escrevo do dia a dia, das coisas do cotidiano. Legal. Eu posso agregar uma coisa na minha resposta? Claro. Você me perguntou como é ser mulher, né, nesses ambientes, e eu estava pensando, sabe que eu acho que às vezes é mais difícil não com as pessoas do lugar, mas com os ocidentais. Eu estava me lembrando uma ocasião absolutamente surreal. Em 2009, no Afeganistão, eu estava com os soldados americanos, embedded, né, que é aquele esquema que você vai junto com os soldados. E aí a gente eram 3 tanques, né, e fica todo mundo dentro dos tanques, os soldados. Por acaso eu era a única mulher que estava ali e todo mundo com fone de ouvido, né. E aí eles ficam daquele jeito, ali, a missão é tal, tem um fulano ali, 10 o'clock, de preto, nananã. E eles começam a bater papo, todo mundo pelo fone. E aí, a certa altura, um soldado lá vira e fala assim, nós temos aqui uma jornalista brasileira com a gente hoje na missão, legal, simpático, nananã. Aí começa a bater papo, aí ele vira e fala assim, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que no Brasil todo mundo usa fio dental? Eu falei, não. Tipo, isso era dentro de um tanque. Aí eu falei, bom, olha, veja, não é todo mundo que usa, tem gente que usa porque gosta, tem gente que não, isso é um estereótipo, etc, etc. Aí eles deram risada, mas que ele falou assim, bom, mas se não é todo mundo, por que vocês inventaram o Brazilian Wax, que é aquela depilação que tira tudo?
Aí eu falei, gente, não, eu não acredito. E aí eu continuando a conversar, aí, tipo, eu disfarcei, né? Também não ia ter um ataque ali, falar seus, né? Nem dava, estava no meio do tanque, um monte de soldado. Mas assim, e daí, dali 10 minutos, estourou uma bomba no tanque da frente. Então, assim, eu acho que é mais difícil com os ocidentais do que com as pessoas dos lugares. Desculpa, era só para agregar. Posso fazer uma pergunta bem óbvia? Pode. Você não tem medo? Vou te dizer uma coisa. Eu não tenho direito de ter medo. Sabe, por exemplo, gente como Abud, ele mora lá. Tá? Eu vou lá, passo um tempinho com essas pessoas, fico amigas de alguns, volto, não volto. Eu não tenho direito. As pessoas estão lá tomando bomba na cabeça todo dia. Eu ter medo é uma coisa um pouco absurda, entendeu? Eu não falei aqui, mas a Patrícia, que foi correspondente em Washington, e agora está pelo Estadão, e agora está na Folha, ela também foi para a Serra Leoa fazer uma matéria sobre o ebola. Eu morreria de medo. Ela usou aquela roupa, não podia nem encostar em um copo. Um negócio pavoroso, né? É pior do que parece. Não é? Dá para controlar. O risco controlável. Abud, estão chegando umas perguntas aqui, e uma delas era uma que eu tinha pensado em fazer também. A Ruth está perguntando, cadê o Ibrahim? Onde que ele está? Você tem notícias dele? O Ibrahim é o empregado que trabalhava com ele na funilaria e que escrevia alguns posts também no Facebook. Continua na mesma cidade, mas não sei se continua trabalhando. Eu não tenho mais. Faz 2 meses que eu não tenho notícias dele. E você agora foi lançado um segundo livro seu com os posts do Facebook na Alemanha, e agora você resolveu escrever de fato um romance ou um livro contando a história do seu irmão. Você quer falar um pouco sobre isso? De um dos seus irmãos, o seu irmão que morreu o ano passado. Realmente estou escrevendo uma história a respeito do meu irmão. História da realidade fictícia. Estou começando a dar uma de intelectual, hein? Falando sobre a realidade fictícia. Eu não sei nada disso. É que o pessoal com quem eu estou convivendo me ensinou todas essas coisas bonitas. Então, por isso que eu estou dando uma de intelectual. Essa história eu decidi escrever isso antes do falecimento do meu irmão. Não é porque meu irmão faleceu que estou querendo glorificá-lo, mas eu tinha decidido escrever antes. Uma história muito simples, que meu irmão sempre porque ele procura um negócio que ele pode dar para o rei do paraíso, e ele vai dar para ele, e o rei do paraíso vai dizer para ele tudo que você quiser ser realizado. Ele vai, meu irmão sonha em ter muitos dólares, em ter uma estátua nos Estados Unidos, e ele continuava procurando isso, nesse sonho. O que mais que eu posso te ajudar? O que mais você quer saber? Você contou como ele tinha morrido, e você contou das coisas que ele fez antes, as coisas que ele conquistou com os amigos dele, como ele é mais sério que você. Que ele ajudava os outros, ele queria muito ajudar a vizinhança. São coisas muito compridas, meu querido. Eu vou começar pelo começo do dia a dia do meu irmão. Meu irmão era uma pessoa bagunceira,
cara de rua, e era um criminoso, ficou preso 6 anos por tráfico de drogas. Mas quando alguém o perguntava quantos anos você pegou de cadeia, ele falava 12. E ele dobra o bigode como Salvador Dalí. E sonha que ele vai virar rei ou um líder muito importante. Ele não está preocupado com a revolução. E uma vez começaram a bombardear a casa dos vizinhos, para os vizinhos dizerem que ele é muito forte e é um grande líder, ele começou a fingir que queria salvar as crianças, e aí o exército islâmico havia mandado mais um míssil e esse míssil acertou ele e veio a falecer. Ele tinha um projeto muito importante, muito grande na vida, de ser muito importante, de ser um rei, um líder, e morreu dessa forma. É por isso que eu estou escrevendo esse romance a respeito dele. Legal. Patrícia, você... tudo bem que ele não quer muito falar nesse assunto, mas você entrevistou um comandante do Estado Islâmico, né? Queria que você contasse um pouco dessa experiência. Interessante que eu estava conversando com o Abud outro dia, que foi interessante, eu concordo, é você ver que por trás de toda esse coisa, o combatente do Estado Islâmico, o comandante do Estado Islâmico, é uma pessoa, né? Com todos os... Então, a ideia dessa entrevista foi isso. Para a gente, para jornalista, é muito difícil cobrir o outro lado, né? O lado do Estado Islâmico por motivos óbvios, porque a gente não tem acesso, etc. Aliás, só para dar uma parte aqui, tem uma pessoa que justamente da plateia que perguntou como que você consegue esses contatos, como que você consegue entrar nesses países, para onde você vai, como que você consegue fazer as matérias? Com os sírios. Sem eles, o jornalista estrangeiro não é nada, assim. Se você tem, que é o que chama o fixer, né? Que é a pessoa que é uma pessoa do lugar, que é a pessoa que entende o lugar, que entende a cultura, que é o tradutor. Senão você chega uma pessoa de fora para fazer uma matéria, você não sabe nada daquilo, você não conhece ninguém, você vai ter uma visão completamente distorcida, né? Mesmo assim, se você vai, mas as pessoas falam inglês, não falam inglês, você tem que ter um tradutor, porque senão você vai ter uma amostragem distorcida da população. Só uma elite que fala inglês, por exemplo, né? Então, por exemplo, nesse caso, sim, são esses meus amigos que eu conheci no ano passado, etc. E eles são ativistas curdos, né? Então, surgiu essa oportunidade. Eu tinha entrevistado uma vez um professor que morava em Mossul. Mossul é uma das capitais do Estado Islâmico que está isolada do mundo inteiro desde junho de 2014. É um lugar onde ninguém entra, só tem o Estado Islâmico. Então, eu entrevistei esse cara por Facebook, foram várias mensagens ao longo de 2 meses. Ele tinha que sair para ver onde pegava o celular e para mandar mensagem, super perigoso, porque o Estado Islâmico não deixa, né? E aí surgiu essa oportunidade. Falei assim, olha, tem um combatente que eles tinham acabado de fazer uma ofensiva num lugar chamado Al-Shaddadi e ele concorda em falar. Eu falei, ele concorda em falar? Eu até falei assim, olha, a gente quer uma autorização, porque é uma coisa delicada, ele está preso, etc. Eu disse, não, ele quer falar. Tá bom. E aí foi assim, a gente foi entrevistá-lo levaram ele, a gente ficou 2h30 conversando, e ele contou isso, ele contou que a família dele era de Homs, e ele tinha entrado, quando começou a Revolução, ele falou, vamos derrubar o Assad, agora a gente vai se livrar do ditador, etc. Ele entrou no Exército Livre da Síria, né, o Free Syrian Army, e ele ficou combatendo com eles. Aí, 2 primos dele entraram no Estado Islâmico e ele falou, olha, eu acho que é um princípio, eles são muito sérios, eles não são corruptos, ao contrário do resto do pessoal do regime, né, do Assad, e ele entrou no Estado Islâmico. E aí ele começou a contar assim, só que ele tinha muitas dúvidas. E aí ele começou a falar assim, com toda a vida dele, né? Aí tem uma mulher, minha mulher está grávida, eu não sei onde ela está, porque eu perguntei assim, você tinha mulheres escravas, né? Você escravizou as mulheres yazidi? Aí ele falou assim, não, eu não, porque eu era casado, eu tenho uma mulher, mas alguns dos meus combatentes foram presenteados, porque na nossa leitura do Corão, que eles acham que é a leitura certa e que não é a leitura prevalente, a gente pode escravizar essas mulheres.
Mas são várias coisas. Você vê que tem algum método, né? Alguma ordem. Por exemplo, teve um momento que eu perguntei para ele, falei assim, olha, eu sou jornalista, eu sou cristã. Se eu tivesse agora numa cidade dominada pelo Estado Islâmico, você iria cortar minha cabeça, como foi feito com alguns jornalistas? Ele virou e falou assim, bom, em primeiro lugar, não. Porque a minha tarefa é combater com metralhadora, com bomba. Eu não corto cabeça. This is not my job. Né? Então, é uma coisa bem ali setorizada. E em segundo lugar, porque você é cristã, você poderia pagar um imposto que o cristão paga para continuar vivo. Então, você não seria morto. Então... Mas quer dizer que existe, então, o soldado cuja função é cortar cabeças? Pois é, aparentemente, né, pelo que ele me falou, inclusive, assim, em outro lugar que a gente estava, tinha um comunicado do Estado Islâmico que tinha acontecido um ataque suicida ali e deixaram para trás uns papéis. Eles fazem uns comunicados, estava ali em árabe, o meu amigo sírio traduziu, né? E aí até estava escrito assim, por instrução do Comando Central de Comunicações do Estado Islâmico, está proibido compartilhar nas redes sociais qualquer decapitação sem autorização prévia. Então, assim, existe uma regra ali, né? Uma ordem, não é... Aboud, sei que você não gosta muito de falar sobre isso, mas é que a gente tem no Ocidente uma visão naturalmente muito terrível do Estado Islâmico. Mas eu fiquei com a impressão, no almoço que a gente conversou, que você tem uma visão diferente do pessoal do Estado Islâmico. Você pode contar como que você vê eles? Inclusive, se você recitou uns poemas que você falou que eles são muito bons poetas modernos, que fazem canções bonitas e tudo mais. Eu posso falar generalidades de uma forma em geral. O que a gente vê no jornal ou na mídia, o que os jornalistas falam, são experiências individuais que não têm nada a ver com a realidade. Não são detalhes muito certos, mas eu gostaria de me expressar e falar uma coisa. O jornalismo, a mídia e as organizações de direitos humanos e o Conselho das Nações Unidas e os intelectuais e os escritores, todos eles estão fazendo um jogo sujo. Eu não gostaria de participar desse jogo. Eu não quero ser uma parte dessa jogada que está sendo realizada. Eu não quero me colocar nesse jogo sujo que o jornalismo e a mídia estão descrevendo, estão falando. Cada país pode falar o que quiser, pode declarar o que quiser, e o Exército Islâmico é um assunto muito importante e todo mundo quer comercializar. Eu não quero ficar aqui agora a falar quem é o Exército Islâmico, porque os jornalistas escrevam o que eu falei dos jornalistas, falem o que eu falei do Exército Islâmico. Eu não tenho medo do Exército Islâmico, mas eu não quero participar desse jogo sujo que todo mundo parece estar participando dela de uma forma ou de outra, sob bandeiras de jornalismo livre, de mídia livre, de direitos humanos. Que direitos humanos? Não existe direitos humanos, não existe jornalismo. Tem gente que quer ganhar dinheiro com isso e eu não quero participar disso, eu não quero ser parte dessa jogada. Eu não quero a realidade ser uma parte desse jogo. Eu sou egoísta. Eu estou feliz comigo mesmo. Eu não quero ser a voz da Síria, nem a voz dos direitos humanos, nem a voz... Faz 3 anos que eu cansei já dos direitos humanos e cultura, direitos humanos, Exército Islâmico. E eu, há 3 anos estou nessa roda. Juro por Deus que não há
uma sociedade mais doente do que a sociedade culta, intelectual, e esse pessoal que trabalha com direitos humanos e a liberdade. Esses são os verdadeiros doentes e esses que precisam de gente para resolver os problemas deles. Eu queria só agregar. Eu queria agregar que eu concordo que é muito difícil e é muito arrogante da parte de um jornalista achar que ele vai entrar no país do outro e contar a história, e que o que a gente tenta fazer é apenas cortar um pedaço da história que a gente espera que não seja muito deturpado, com a ajuda de vocês. Abud, tem uma moça na plateia que chama Vera. Eu não sei se ela mudou de ideia, mas ela está pedindo aqui como te seguir no Facebook. Porque ela falou, qual é o seu nome? Tem muitos Abud Said. Você escreve em árabe ou em inglês? Só tem um Abud Said hoje. E pergunte, pesquise no Google quem que é o mais inteligente. Aí ele vai responder para ela e manda uma mensagem que aí ele tira alguém, elimina alguém e coloca ela no lugar, porque ele está com votação, ou manda o telefone dela ou um e-mail. É brasileira, né? Acho que sim. Você é brasileira? É a Vera. Tá aí. Está ótimo. Hoje a gente já começa a conversar. Eu vou ler mais um trecho. Eu acho que é o trecho que você pediu que eu lesse vou começar aqui, você me confirma se é esse mesmo. Para aqueles que continuam se perguntando quem é Abud Said, é esse o trecho? Tem o último texto no livro. O último texto. O último texto? Sim. É esse, é o último texto. Então vamos lá. 29 de janeiro de 2013, às 2h20. Para aqueles que continuam se perguntando, quem é Abud Said? Eu sou Abud Said, residente em Manbij, onde as moças não vão aos cafés e onde nenhum prédio tem mais do que 4 andares. Meu sobrinho pequeno, sempre que lhe pedi para dizer Allahu Akbar, ele disse, eu, hein? Na escola eu sentava na última carteira. Fui para a universidade para conhecer uma moça que não usasse véu e tivesse um celular com Bluetooth. Ela chamava o próprio celular de Catwoman. Por isso chamei o meu celular de Miau. Mesmo assim, ela nem ligou. Eu trabalho como ferreiro. Isso quer dizer marreta, polias e chave 13 por 14 milímetros. Eu durmo com 7 irmãos no mesmo quarto. Não tenho armário, por isso escondo minhas cartas particulares no galinheiro. Às vezes uma galinha põe um ovo em cima das palavras eu te amo, e às vezes ela caga em cima do PS no fim da carta. Minha mãe não sabe cozinhar lasanha. Até o ano passado eu achava que croissant era um tipo de comida cara, que se come com garfo e faca. Toda noite eu sonho que sou Hannibal Lecter, sentado à mesa, de frente para o cérebro da moça que eu amo. No ônibus, sento no banco oposto ao da minha vizinha para olhá-la. Nunca em minha vida vi um avião que não fosse de guerra. Roubo minha eletricidade do poste mais próximo. Uma garota burguesa paga minhas faturas de internet. Na minha rua, as crianças tiram sarro da pinta na minha testa. Meu irmão mais velho não acredita que eu sou poeta. Enquanto meus primos, se soubessem que eu sou poeta, me fariam passar ridículo,
batucando panelas e latões atrás de mim. Tenho um lápis com o qual às vezes rabisco e que aponto na faca. A última caneta azul cara que eu ganhei de presente estourou no bolso da minha camisa. Em casamentos, sento sempre perto do cantor. Em funerais, eu sou quem serve o café amargo. Nos cafés, minha mesa sempre é aquela que o garçom ignora. Eu sou Aboud Said. Acaricio o pescoço do animal que vive dentro de mim, para que ele cresça como um lobo cego. 402 pessoas curtiram. Aboud, você quer comentar sobre esse último texto? Sim, eu gostaria de falar que depois que eu passei a ter livros na Europa, tem um jornalista decidiu vir da Alemanha, da televisão ZDF, para minha cidade, para minha aldeia. Esse jornalista chama Alex. Ele veio através da fronteira turca com a Síria. E claro que havia guerra e muita gente armada, muçulmanos, exército livre, Daesh. Então Alex veio, me procurou na cidade onde eu moro. E ele perguntava, tem um autor aqui chamado Aboud Said na cidade. Os caras diziam, não temos nenhum escritor aqui. Toda a cidade não tem nenhum escritor, meu querido. Você está errado. Bom, depois de muito tempo a gente se encontrou sem querer, se encontrou na rua. E ele estava com um tradutor, trouxe um tradutor com ele. E eu quero fazer uma entrevista com você. E depois achei um escritório de um amigo meu. Você tem no escritório para tirar algumas fotos e fazer uma entrevista comigo. E aí passou a me perguntar, e começou a fazer a entrevista e deu tudo certo. Falei, bom, graças a Deus deu tudo certo, agora ele vai embora. Ele falou, não, eu quero ir com você, quero conviver com você, conhecer tua família, ver onde você mora. Eu falei, bom, isso é importante. Falei, sim, é importante. Eu acabei levando ele para casa. E aí no caminho havia muitas barragens de controle, exército livre, não tinha experiência, aí perguntavam quem era, aí falavam, é um jornalista alemão, eles falaram, quer dizer, é alemão ou judeu, ou israelense, aí pode ser que se ele é alemão e judeu, não tem nada a ver, ele não tem nenhuma relação com Israel, isso é normal. E aí eu tentava convencer para eles deixarem o jornalista livre. E o soldado queria entender por que ele queria fazer a entrevista. Eu falava, eu era autor, e você escreve, do que você escreve? Eu ficava explicando a respeito do que eu escrevia. E ele não entendia muito, e era aquela dificuldade. E aí depois arrastei o jornalista, consegui livrá-lo e trouxe ele em casa. E aí meus pais começaram a perguntar, quem é esse cara? Por que você trouxe ele aqui? Como? É jornalista, eu sou escritor. Desde quando que você é escritor? Por que você precisa de um jornalista aqui? Começaram a brigar comigo na frente dele. Meu irmão, você é mentiroso. Desde quando que você é escritor? E o jornalista aproveitando para fotografar e ver que nem a família reconhece o cara como autor. E aí começamos a discutir na frente do jornalista se eu era autor ou não, se eu era escritor ou não, e a minha família discutia comigo na frente do cara. Bom, depois de muita discussão, eles se convenceram. Eu falei, bom, agora nós estamos com a visita da Alemanha, vamos respeitá-lo, depois a gente discute se eu sou ou não escritor. Aí eu falei para minha mãe, por favor, façam as honras da casa.
deem atenção a ele, e sentei com ele e com o tradutor no outro quarto e recomendei à minha mãe que preparasse comida, que fizesse as honras da casa. E aí depois de alguns minutos a minha mãe falou, por favor, pode vir para outra sala para comerem. Aí o Alex com o tradutor estão com um sapato no pé, e onde a gente vai sentar no quarto tem um tapete, tem que tirar os sapatos para entrarem e poderem comer. E aí o Alex ainda não tirou o sapato e começou a feder aquele chulé em todo o quarto, dominou o cheiro todo o quarto, a sala, e a minha mãe me olhava incomodada. Você tem certeza que ele é alemão? Eu juro, eu falava, eu juro que é alemão, caminho longe, deixa por mim, vamos deixar passar dessa vez. Finge que nada está acontecendo. A minha irmã se debatia, a gente preferia vê-los os alemães pela TV do que ficar perto deles e sentir esse fedor e esse chulé. Era muito melhor vê-los pela TV. E a minha mãe começou a abrir as janelas e me dando aquelas olhares de quem é esse convidado que você me trouxe? E o vento, ele, o chulé dele tranquilo, nem se tocava do que estava acontecendo. E aí depois veio a comida. Para que o Alex possa comer, o jornalista. E Alex passou a comer e começou a comer sem parar. Acabou com todos os pratos, e a minha mãe, desesperada e olhando para mim muito feio, dizendo, pô, o que é? Estão passando fome na Alemanha? Eles vieram aqui para comer a gente. E aí depois o Alex não estava sabendo o que está acontecendo desses pequenos detalhes. E aí depois de alguns meses eu vi o filme que ele fez comigo no YouTube. E aí também não limitou, não poupou esforços, me pôs como escritor, a Síria, a guerra, e fez uma grande reportagem jornalística do nível da ZDF. E aí quando eu vim para a Alemanha, comecei a escrever numa jornalista conhecida na Alemanha chamada Vice. Tem uma coluna. E aí passei a escrever sobre o chulé do Alex. Chamei o artigo Chulé do Alex. O nome da coluna do artigo era Alex no País dos Milagres. E aí publiquei esse artigo nessa revista. E aí o Alex era meu amigo no Facebook, já me eliminou. Alex me eliminou, e ele é um jornalista da ZDF só porque eu escrevi uns detalhes verdadeiros a respeito. Bom, a gente está no final. Queria só dizer, Patrícia, você, o Lua de Mel em Cubane, você vai terminar de escrever e deve ser lançado no fim do ano pela Companhia das Letras, é isso? Se Deus quiser. O que falta ainda? Você está em contato com o casal? Eu estou em contato direto, como a Botify é difícil, né, fazer uma coisa. Eu fiz as 3 viagens para lá e agora a gente está conversando, eu estou acabando aí de apurar. Legal, bom, então esperamos ansiosos para ler o livro. E Aboud Said, o cara mais esperto do Facebook, está aqui pela 34. Muito obrigado a todos. Fiquem para ver Sérgio Alcides e Vilma Areias.